Nesta semana, a Apple lançou o terceiro beta do iOS 10 para os seus dispositivos móveis, atualização que está disponível para desenvolvedores, e a Apple aproveitou para lançar também a segunda versão beta pública do iOS 10. Nós aqui do Tudo Celular já estamos testando a atualização e adiantamos para vocês algumas das novidades, mas vale lembrar aqui que não temos nada tão grande assim nesse terceiro beta do iOS 10. De qualquer maneira, nós ainda temos coisas bem interessantes que a Apple trouxe com esse novo beta, então vamos lá para as novidades do terceiro beta do iOS 10. Como vocês já devem saber, agora no iOS 10 será necessário apertar o botão inicial do iPhone para que a tela seja desbloqueada. Mas a Apple havia adicionado uma opção interessante no segundo beta desse iOS 10, fazendo com que você precisasse apenas tocar no botão para que a leitura de impressão digital fosse feita, sem ter que apertá-lo. Esse recurso estava totalmente bugado no iOS 10 Beta 2, mas agora nesse terceiro beta ele funciona normalmente. E, com isso, basta que você aperte o botão de ligar e desligar o aparelho e em seguida apenas encoste o seu dedo no Touch ID para que a leitura seja feita e o seu iPhone seja desbloqueado. E ainda comentando sobre o bloqueio e desbloqueio do iPhone, a Apple também mudou o som que faz quando você bloqueia o seu celular. É um som um pouco mais breve do que nós já temos no iOS 9, porém é um pouquinho diferente do que nós já tínhamos até então. Não é uma mudança tão grande e também não vai ser nada difícil de se acostumar com esse novo som. No entanto, essa é uma mudança bem diferente que a Apple trouxe nesse terceiro beta do iOS 10. Uma outra boa novidade do terceiro beta do iOS 10 é que a partir de agora o sistema vai te avisar quando a entrada Lightning estiver com algum líquido nela, fazendo com que você remova o cabo e previna o seu celular de ser danificado posteriormente. É claro, você pode ignorar este aviso e continuar com seu cabo ou com a entrada Lightning molhada e conectada ao mesmo tempo. No entanto, nós aqui do Tudo Celular resolvemos não arriscar e não fizemos nenhum teste para mostrar essa tela aqui para vocês. De qualquer maneira, essa é uma boa novidade que a Apple traz no iOS 10 e traz um pouquinho mais de segurança para os seus usuários. A central de notificações também passa a ser um pouco mais inteligente do que já era no segundo beta do iOS 10. Agora, quando você toca com um pouquinho de pressão sobre uma notificação, é possível apertar em qualquer outro lugar da tela e voltar à sua tela de notificações, e essa notificação vai permanecer ali na sua central. Anteriormente, no segundo beta, quando você tocava em uma notificação, a única opção que era exibida era de responder, de arquivar e de fechar a notificação. E se você tocasse em qualquer uma dessas ações, ela não continuaria aparecendo na central de notificações, ou seja, a notificação era perdida, entre aspas, e você, se quisesse vê-la novamente, precisaria entrar no aplicativo correspondente a ela. Outra mudança extremamente pequena está nos ícones do 3D Touch. Agora, quando você toca em algum aplicativo com um pouco de pressão e ele te exibe os menus, tudo que está escrito e também os ícones tem uma cor um pouco mais viva, um pouco mais forte. Essa é uma mudança totalmente pequena, totalmente estética e não muda em absolutamente nada a usabilidade do aparelho. A Apple só deixa um pouquinho mais aparente os textos quando você utiliza o 3D Touch. No iOS 10 será possível utilizar o 3D Touch em praticamente todos os ícones, mesmo se esse aplicativo em questão não for compatível com a tecnologia. A única opção que você terá, no entanto, é de compartilhar esse aplicativo com seus amigos, seja por mensagens normais ou até mesmo utilizando aplicativos mensageiros como o WhatsApp, por exemplo. Por aqui a Apple também traduziu essa opção para o português brasileiro e aumentou um pouquinho o texto. Antigamente, no lugar de aparecer somente um botão para compartilhar, agora você tem uma escrita um pouquinho mais longa e o nome do aplicativo em questão. Uma outra mudança que é muito pequena, porém que é um pouquinho mais útil do que as outras, é que agora as animações para fechar os aplicativos são um pouco mais breves do que nós já temos no iOS 9. Essa daqui também entra para a lista de mudanças estéticas, mas ela traz um pouquinho mais de usabilidade do que todas aquelas outras que nós já citamos em outros vídeos, visto que agora os aplicativos podem ser fechados com um pouco mais de velocidade. Mudança minúscula no aplicativo de músicas. Agora, quando você tem uma lista com muitas músicas, ele não vai te mostrar apenas os números delas ali na lateral esquerda, como também no final de cada página, ele vai te mostrar o total de quantas músicas você tem nessa lista ou nessa pasta e a quantidade de tempo que você tem com todas essas músicas. Outra coisa bacana que nós acreditamos ser uma correção de bug é que agora, quando você está tocando uma música e a tela do seu iPhone está bloqueada, é possível deslizar o seu dedo e conferir a central de widgets e também abrir a sua câmera, coisa que não era possível no iOS 10 Beta 2. Ainda aqui no aplicativo de música nós tivemos uma outra mudança estética, essa que deixa o aplicativo um pouquinho mais bonito do que já era no iOS 10 Beta 2, que a Apple também trouxe mudanças. Agora, todos os menus, incluindo os que são abertos quando você utiliza o 3D Touch, estão muito mais agrupados do que antes. Ele não fica mais tão expandido como era no segundo beta do iOS 10, fica um pouquinho mais junto e com informações mais detalhadas de um jeito um pouquinho mais próximo. Essa daqui é uma outra mudança que fica um pouquinho difícil de mostrar para vocês. No entanto,
A vibração que o iPhone faz quando você ativa o modo silencioso através da chavinha que fica na lateral esquerda do aparelho está um pouquinho diferente e muito mais sutil do que ela já era no iOS 9. Essa mesma vibração foi alterada quando você recebe uma ligação, por exemplo, deixando o aparelho com a cara um pouco mais agradável, pois se você utiliza o iOS 9 no seu celular, você sabe que quando é ativado esse modo silencioso, a vibração é um pouco intensa demais, e agora no iOS 10 ela fica um pouco mais leve. O aplicativo de mensagens também recebeu uma boa mudança. Agora, quando você vai enviar uma foto da sua biblioteca, ela aparece em tamanho mais ampliado do que nós já tínhamos no iOS 10 Beta 2. Isso garante que você veja mais detalhes de uma foto antes de ter que enviá-la, e elimina a necessidade, é claro, de você ter que abrir essa foto anteriormente para enviá-la para um contato. O menu de configurações da Siri também ganhou uma nova área chamada Suporte do App, que exibe algumas informações sobre a assistente virtual e também sobre aplicativos que utilizam ela dentro de si. Por aqui nós acreditamos que a Apple deva adicionar em novos betas todos os apps que utilizam a Siri e quais dados eles enviam para os seus contatos e também a maneira como eles utilizam a assistente virtual. Mas, por enquanto, essa página aqui está completamente vazia e tem só um botão ali de Saiba Mais com algumas informações da Apple. Desde o seu primeiro beta, o iOS 10 tem um recurso utilizando o 3D Touch que permite a você priorizar algumas transferências, fazendo com que downloads específicos sejam feitos de maneira mais rápida do que os outros. Agora esse recurso ganhou boas melhorias e é possível você pausar as transferências ou até mesmo cancelar esses downloads, não importando o quanto você já tenha baixado dele. Esse é um recurso bem bacana, mas por aqui ele ainda apresentou alguns pequenos problemas. Nós, por exemplo, priorizamos um download e depois pausamos esse download, e na hora de retomá-lo a coisa ficou completamente bugado e o ícone do aplicativo ficou ali parado, como se nada tivesse acontecendo. Mas, é claro, estamos falando de uma versão beta do iOS 10 e definitivamente a Apple vai corrigir estes problemas antes do lançamento oficial da plataforma. No segundo beta do iOS 10, nós havíamos comentado que a Apple tinha retornado ao som original de teclado do iPhone. No entanto, aqui nesse terceiro, a Apple mudou de ideia novamente e trouxe um novo som de teclado. Nós ainda não sabemos como vai ficar esse vai e volta do som do teclado do iPhone. No entanto, a partir daqui é esperado que esse som novo se mantenha até o lançamento final dessa atualização. E é claro, para conferir mais novidades sobre o iOS 10 Beta 3, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e acessar o tudocelular.com. Aqui na descrição nós também vamos deixar os outros dois vídeos que nós já fizemos com o iOS 10 Beta, para que vocês confiram as novidades lançadas anteriormente pela Apple. Aqui foi o Wellington Arruda com as novidades do terceiro beta do iOS 10 para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo.